PET apresenta Café com Química. Olá pessoal, eu sou a Júlia Vargas, estudante de Química Tecnológica, integrante do PET Química IQ UNB-MEC e sou acompanhada aqui hoje de Linara Taruz, estudante de Química Tecnológica e também integrante do PET Química IQ UNB-MEC. No episódio de hoje, teremos conosco a professora doutora Patrícia Fernandes Lotens Machado como nossa entrevistada. Teremos um momento de conversa sobre a formação, a trajetória e também as experiências adquiridas ao longo de sua carreira. Seja bem-vinda a Café com Química, professora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, né? Eu me senti bastante lisonjeada de receber esse convite de vocês e estou à disposição para a gente ter um bate-papo aí, uma conversa. Professora, a senhora se graduou em Química pela Universidade Federal do Ceará. Gostaríamos que a senhora contasse um pouco sobre o que motivou a escolha dessa área. Bom, o que me motivou foi porque eu gostava de Química no ensino médio. Tão simples, né? Eu gostava e eu achava que eu gostaria de estudar isso com mais profundidade e de fazer isso a minha carreira. Além de não ter ninguém na minha família que tivesse feito alguma coisa de Química e eu queria fazer diferente. Eu era dessas assim de, não, vou inovar, vamos inovar. Então foi isso. Então quer dizer que a senhora foi a primeira pessoa da sua família a seguir uma carreira de exatas? Sim, eu fui a primeira pessoa da minha família a seguir exatas. Eu tinha um tio, irmão da minha mãe, que era advogado, e uma tia, irmã da minha mãe, que era contadora. Na família do meu pai, eu creio que naquela época eu tinha uma pedagoga e o meu pai também fez advocacia. Independente da universidade, a graduação é um momento bastante desafiador. Primeiro pelo salto que é do ensino médio para o nível exigido na graduação e também porque é uma época que muitos de nós estudantes ainda estamos desenvolvendo a maturidade e também a seriedade que são necessárias para conseguir seguir no ensino superior. Eu imagino que a senhora também tenha passado por algo semelhante e eu gostaria de saber se poderia contar para a gente um desafio que a senhora encontrou durante a sua graduação e como foi que trabalhou essa situação, né? Quem sabe dar um conselho a um aluno ou aluna que está escutando a gente agora e talvez passando por algo parecido. Eu vou falar um pouquinho antes da graduação e depois desafios na graduação. Antes da graduação, o desafio foi vencer a tentativa do meu pai de fazer com que eu escolhesse medicina ou qualquer coisa ligada à saúde. Estava valendo qualquer coisa ligada à saúde. Aquilo me corroía por dentro. Realmente não é uma afinidade minha. Eu respeito profundamente os médicos, os odontólogos e as pessoas, os nutricionistas, pessoas que tratam da saúde. Mas eu não tinha essa vontade. E eu queria realmente, eu acho que é um perfil, né? Então eu escolhi Química, isso foi uma resistência. E quando eu passei em Química, eu passava em qualquer curso da Universidade Federal do Ceará. E o meu pai realmente ficou bastante impactado com isso, né? Falei assim, ai, que desperdício, né? O que você vai fazer? Ele não sabia nem o que era Química. E aí eu falei, eu posso fazer várias coisas, dentre elas ser professora. Aí realmente ele quase infartou. Aquela coisa da sociedade de achar que professor, né, assim, vai ser sempre alguém que precisa dos outros para sobreviver. Apesar da gente ter muitos, né? Por aí afora, a gente tem muitos professores que ganham muito mal, são muito mal pagos, são muito mal reconhecidos profissionalmente. Mas essa é uma coisa que eu acho que eu fiz a escolha certa. Estar na Química foi muito importante para mim. Bom, durante o curso de Química, eu quis viver o curso de Química. Eu quis realmente viver a universidade. Então, eu ficava o dia inteiro na universidade. Meu curso era diário. Eu acho que vocês sabem porque vocês devem viver algo semelhante. Para mim, aquilo era de uma riqueza muito grande. Então, eu fiz de tudo para participar de várias atividades. Então, eu não fazia só as disciplinas, mas eu fui monitora de disciplina de Química Geral, de Química Inorgânica, de Química Orgânica. Eu trabalhei com Bolsa Trabalho e eu fui iniciação científica na Química Orgânica também. Além disso, eu fiz parte do CA, eu era diretora de artes do CA e eu também fui representante estudantil. Então, eu vivi com intensidade tudo que a universidade me proporcionou. E eu acho que isso claro, eu precisava de dinheiro, gente, para sobreviver. E uma parte dessa participação geral também era a bolsa ou a monitoria. Eu ganhava e aquele dinheiro era muito importante para comprar livro, às vezes comprar livro só usado, porque não dava. Mas era muito importante para mim, financeiramente, mas também para eu me entender dentro da universidade. E eu acho que isso me ajudou muito a escolher o caminho que eu iria prosseguir na carreira. Enquanto a senhora estava falando, eu fiquei pensando numa coisa.
nós também fazemos e fizemos diversos projetos durante a graduação. Eu queria que a senhora desse uma dica, né, para quem está entrando agora na universidade, como é que faz para gerir tempo para você conseguir cursar disciplinas, mas também fazer outras coisas dentro da universidade, como a senhora citou. Então, eu acho que se a pessoa tem a condição de ficar aqui dentro o tempo inteiro, então, que seja o pessoal do diurno, que seja manhã e tarde, o pessoal do noturno, que seja tarde e noite, né, ou até o dia todo, né, mas se tem condições, eu acho que é ímpar a experiência de viver a universidade na sua integralidade. E aí, então, não achar que a universidade vai te ofertar somente as disciplinas que você tem que cursar. Não, a universidade tem um leque de possibilidades e de infinidades de trabalhos. Ela tem projetos de extensão que você pode participar, ela tem projetos de pesquisa que você pode participar, ela tem PET, né, que você também pode concorrer ao edital, ela tem o PIBID, que é de iniciação à docência, ela tem a residência pedagógica, ela tem inúmeras possibilidades. Claro, né, você não vai conseguir fazer isso no primeiro semestre, mas a partir do segundo semestre você já consegue ser monitor. Ser monitor é muito interessante. Então, assim, se dedicar às disciplinas para poder concorrer à monitoria, ser escolhido para ser monitor, começa por aí. E isso faz com que você vá entendendo a dinâmica desse lugar que te acolheu. Não vem aqui só para fazer disciplina. Aproveita esse tempo. Esse tempo é muito maravilhoso. A gente não entende como é estar dentro da universidade. Depois você vai sentir saudade e não tem mais como voltar. Dando um salto agora nas etapas da graduação, no mestrado a senhora desenvolveu um estudo cujo tema foi Estudo de remoção de eletrodepósito brilhante de níquel sob aço, a BNT 1045, sem ataque apreciável ao metal base. O que a gente observa durante a graduação, que entre os estudantes sempre existe uma dúvida se estamos escolhendo a área certa, se vamos gostar daquilo que estamos nos propondo a estudar. E aí a gente queria saber se com a senhora foi assim também, ou se, por exemplo, a sua temática do mestrado foi algo que a senhora já estava estudando durante a graduação e que você decidiu dar continuidade. Ótima pergunta, porque até o penúltimo semestre da universidade eu ia fazer mestrado na área de físico-química orgânica. Eu já tinha para onde ir, eu já tinha com quem trabalhar, eu ia para a Federal de Santa Catarina, eu já tinha um orientador e tudo. Aí eu não tinha mais o que fazer em físico-química. E eu fui fazer tópicos de físico-química com uma das pessoas que eu considero... Eu tenho dois mentores na minha vida acadêmica. Um deles é o professor Francisco Belmino Romero. E assim, eu era apaixonada pela didática, pela pessoa, uma pessoa maravilhosa, humana, sensacional. E aí eu fui fazer tópicos. E ele disse assim, eram 5 alunos. E ele falou assim, escolham o que a gente vai. E a gente escolheu corrosão. Me apaixonei. Foi uma paixão assim avassaladora. E aí, tudo que eu tinha programado para o mestrado, eu mudei. E aí eu escolhi fazer, estudar corrosão, me dedicar a estudar corrosão. Na época, eu procurei aonde tinha corrosão. E tinham 5 lugares no Brasil que estudava corrosão. Rio de Janeiro tinham 2, na Federal e na COP, em Viçosa, tinha em Porto Alegre, né, na URGS. E aí eu escolhi a URGS, eu escolhi sair do Ceará e ir para o Rio Grande do Sul, ir para Porto Alegre. E aí eu escolhi fazer o processo de seleção na Federal do Rio Grande do Sul, mais especificamente na Escola de Engenharia, e no programa de engenharia metalúrgica e dos materiais, que é o PPG. Foi isso. Mudei tudo e fui para lá. Foi difícil para a senhora se adaptar a essa mudança tão radical entre universidades, digamos assim, uma no Nordeste, né, outra lá no Sul? Teve muita diferença ou não foi algo que a senhora sentiu tanto assim? Teve, claro que teve diferença. Apesar de serem pontas do país, e pontas do país são bem diferentes do meio do país, onde hoje eu trabalho, né? Em termos de projetos, de pesquisa, de chegar a financiamento. Mas foi difícil, a adaptação em termos de cultura foi difícil. Uma cearense no Rio Grande do Sul teve que enfrentar bastante dificuldade, mas eu tenho uma gratidão muito grande pela Federal do Rio Grande do Sul, pelos amigos que eu fiz lá, pelos meus orientadores, o meu orientador de mestrado e meu orientador de doutorado,
E eu digo que eu virei gente grande lá. Eu falo que eu virei gente adulta, que eu virei uma profissional lá, com a seriedade dos gaúchos, com o empenho, com a competitividade que era, né? Então, assim, eram pessoas extremamente exigentes. Hoje o programa é 7, naquela época ele já era muito bem avaliado. E, assim, profissionais excepcionais. E eu sou grata, assim, a ter tido essa oportunidade. Eu era bolsista da CAPES durante o mestrado, e ter essa oportunidade foi muito importante. No entanto, eu tive que vencer dificuldades. E vencer dificuldades muito simples, assim, dificuldades de relacionamento. A forma como as pessoas lá na Federal do Ceará me tratavam e a forma como eu era tratada na Federal do Rio Grande do Sul. Não era tratado, assim, a diferença não era comigo, mas era a forma como eles lidavam com a vida. O comprometimento, as exigências, sabe? E isso me fez perceber o mundo do trabalho dentro da universidade de forma muito diferente. Mas eu acho que eu consegui me adaptar, e depois que eu fiz o mestrado e o doutorado, eu acabei me tornando professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E falando agora um pouquinho sobre o doutorado, né, a senhora desenvolveu um trabalho sobre o efeito de micro-organismos sobre o aço ASTM A283 em sistemas diesel-naval solução aquosa. Poderia contar um pouco pra gente a importância desse estudo e também o que te motivou a desenvolver? Então, eu fui para a Federal do Rio Grande do Sul querendo estudar corrosão induzida por micro-organismos, porque esse foi o tema do meu seminário na disciplina de tópicos em fisicoquímica. Eu queria misturar tudo, né? Eu queria misturar biologia, microbiologia com química, com a parte de engenharia, né? Os processos. E aí, quando eu cheguei lá, eu fiquei triste, porque não tinha ainda começado pesquisa nessa área. E aí eu acabei indo para o LACOR, que é o Laboratório de Corrosão, fazer trabalho com o professor Maltoni. Eu até vou fazer uma volta aqui ao passado rapidinho do mestrado. O trabalho do mestrado era para uma empresa que muitas pessoas conhecem como mundial hoje em dia, a de alicate, tesoura, essas coisas. Os alicates e as tesouras, eles têm uma cobertura, né? Ele tem uma proteção de níquel, uma camada muito fina de níquel para evitar corrosão, etc. E o que acontece no processo de produção é que algumas peças saem falhadas. Para que essas peças não saíssem falhadas, ficassem inutilizadas, a gente retira elas, eles retiravam elas do sistema de produção, e eu fui descobrir alguma coisa que pudesse remover o níquel sem atacar o aço de baixo e depois recompor. Isso era o meu trabalho do mestrado. Quando eu fui para o doutorado, eu mudei tudo, né? Porque eu continuava trabalhando corrosão, era um desejo mesmo trabalhar a corrosão, mas aí induzida por micro-organismos num sistema com combustível, né, água, óleo. A gente fala água, óleo porque na realidade o diesel naval foi escolhido de propósito, né? Era uma paixão. Na realidade, a temática virou paixão na graduação e eu consegui vivenciar essa pesquisa no doutorado. A importância dessa pesquisa é enorme. Ela era uma pesquisa associada à Petrobras. O aço ASTM A283, ele é o metal base daqueles tanques gigantes, cilíndricos, que a gente passa nas refinarias e vê de longe. Aqueles tanques enormes que armazenam combustível, eles são esse aço. Claro, eles são pintados. Na época da minha pesquisa era associada ao CEMPS, era o laboratório da professora Eduvige Luz Miller, que foi a minha orientadora. Era associado a pesquisa dela ao CEMPS, da Petrobras, e a gente foi investigar um tipo de corrosão que levava à perfuração daqueles tanques e vazamento de combustível, causado por micro-organismos. Então, a primeira coisa que a gente foi estudar é tentar ver que micro-organismos eram esses. E aí nós trabalhamos com uma simbiose entre fungo e bactéria. O fungo, ele era aeróbio e ele tampava uma determinada superfície e por baixo dele, então, nascia a bactéria redutora de sulfato de sulfovíbrio de sulfuricans. Essa bactéria, ela pegava o sulfato do meio e transformava em sulfeto. E ao fazer isso, sulfeto e ferro reagiam entre si e causavam corrosão por pit. Corrosão por pit é um furinho muito pequenininho, quase imperceptível. Só que isso dava o vazamento do combustível. Então, eu fui estudar esse processo, esse mecanismo. Por que eu escolhi o diesel naval? Muita gente não sabe, mas um navio,
os tanques de combustíveis são vários tanques conectados entre si. E o que acontece? Quando vai consumindo combustível, tem que encher de água para poder não tombar o navio. E aí você tem uma superfície perfeita para o crescimento do micro-organismo. Você tem a superfície onde eles vão tirar proveito do óleo. E do óleo, o que eles vão pegar do óleo? Eles vão pegar as cadeias carbônicas, porque a gente precisa de carbono para viver, micro-organismo também. E ele vai pegar os nutrientes do meio aquoso. Então, fósforo, nitrogênio, que ele precisa, ele vai tirar do meio aquoso. Então, eu tinha exatamente essa interface óleo-água e eu fui estudar essa interface óleo-água. Então, a gente reproduzia um pouco essa água que entrava, né? Rica em substâncias e nutrientes do micro-organismo. E a gente foi estudar essa relação. E aí, por isso, a escolha dessa temática. Enquanto a senhora estava falando, eu estava pensando, porque eu faço estágio na ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível. E lá a gente tem um ensaio para corrosão, porque o motor, enfim, tem peça de cobre. E é uma coisa que a gente não para pra pensar, né? Você não para pra pensar que, nossa, o combustível, ele pode ser corrosivo também. Achei muito legal o seu comentário. E outra aplicabilidade da corrosão, que no caso, nos tanques de armazenamento de combustível, que é outra problemática. Dando mais um salto, a senhora já atuou como docente em algumas universidades federais, como a Universidade Federal de Fluminense, Universidade Federal do Rio Grande do Sul e, logicamente, a nossa universidade, a Universidade de Brasília. Deu para perceber que a senhora tem uma paixão muito grande por corrosão, mas a gente queria saber sobre a carreira da docência. Como a senhora soube que a senhora queria ser professora? Isso começou, eu não tinha consciência sobre isso, mas quando eu tive que escrever o meu memorial descritivo, e mesmo antes, né, eu refletia sobre por que eu gosto tanto da sala de aula. É a sala de aula que me tira do chão, que eu digo, me tira dos problemas do dia a dia, me tira das chateações da parte administrativa. Às vezes eu tô chateada com as meninas lá em casa e tal, não sei o quê. Quando eu vou para a sala de aula, e os alunos percebem isso, eu não tenho hora para acabar, eu gosto de dar aula, eu amo ser professora, de verdade, assim. Se tiver que escolher alguma coisa dentro da universidade, seria a docência. Como que eu descobri que eu gostava? Na realidade, eu acho que eu fui gostando ao longo do tempo. Eu sou de uma família de mulheres professoras. Então, minha mãe, minhas tias, muitas delas foram professoras. E desde muito pequena, eu convivi com essa coisa da docência. As minhas tias eram professoras da educação básica, minha mãe da educação infantil. Minha mãe não foi muito um espelho, porque ela saiu do emprego para cuidar da gente. Mas as irmãs dela, não. Especialmente uma tia, chamada Célia Marta, ela levava os cadernos de chamada, os cadernos dos alunos para casa, e eu sempre sentava do lado dela e pedia para ajudar. Deixa eu te ajudar. E aí ela me deixava passar limpo a presença dos alunos, me dava coisas para eu botar certo, errado, e eu me sentia assim super importante fazendo isso. Eu me sentia a profissional, eu era uma criança. E eu brincava muito de professora. Botava todas as primas, assim, ou todas as bonecas e dava aula. Então, eu não sei, eu acho que foi uma coisa que foi se construindo pelo contexto da minha família. Eu vivi numa família de professoras e eu tinha orgulho, eu achava isso muito legal. Então, eu acho que a docência foi crescendo dentro de mim, né? Essa escolha foi uma coisa crescendo dentro de mim. Na universidade, aí já foi diferente. Eu casei e eu sabia que a minha vida não ia ser fácil. Meu marido era da aeronáutica e eu fiquei muito receosa com as possíveis mudanças. E aí, o que aconteceu? Eu tive que olhar para a situação de forma crítica e pensar assim, bom, eu preciso trabalhar e no que eu vou trabalhar? E então eu vou trabalhar na universidade. É federal, tenho essa possibilidade de, numa eventual mudança, mudar. Por isso eu atuei em 3 universidades. Eu sou originária da Federal do Rio Grande do Sul, entrei lá como professora permanente do quadro, e aí o meu marido foi convidado para Brasília, aí eu vim para a UNB, pedi para a UNB me aceitar, né? Mandei uma carta, não conhecia ninguém. Na época, a professora Inês Sabiani Hess, que era a diretora, foi muito gentil, muito cordial comigo, e eu vim dar aula aqui. Depois de 2 anos lá, de novo, ele recebeu um convite para ir para o Rio de Janeiro, convite muito importante para a carreira dele, e aí a gente foi para o Rio e eu resolvi então pedir. Também não conhecia ninguém na Federal Fluminense, escrevi para lá, me apresentei e aí fui professora lá, e depois, aí sim, eu voltei para Brasília e falei assim, acho que daqui eu não vou mais sair,
porque isso não vai dar certo. Então, eu meio que dei um basta. Mas eu fiquei como professora em exercício provisório na UNB até 2010. Mudando um pouco, mas nem tanto assim, né? Desde 2022, a senhora tem desenvolvido uma pesquisa intitulada Novo Ensino Médio, Implicações e Encaminhamentos para a Construção de uma Outra Relação Ciência-Sociedade. A senhora poderia falar um pouco sobre a importância dessa temática e principalmente a importância de discuti-la dentro da academia, especialmente durante a formação dos professores em Química? Ótimo, chegamos na minha área de pesquisa hoje em dia, né? Então, assim, quando eu vim para a UNB, eu vim e fui, depois de um certo tempo, trabalhando com os colegas da divisão de ensino de Química, eu fui convidada para compor. E aí foi muito desafiador, porque eu tinha estudado corrosão. Só que na época eu não via a possibilidade de fazer desenvolvimento nessa área. E eu simplesmente queria trabalhar, e eu precisava trabalhar, e isso estava na minha cabeça muito bem resolvido. E quando eu comecei a interagir com os colegas da divisão de ensino de Química, eles me convidaram. E aí eu tive que começar quase que uma nova pós-graduação, eu tive que estudar bastante. E dentre tudo aquilo que me foi apresentado, eu desenvolvi um gosto especial por pensar em novas possibilidades de organização de currículo e em novas possibilidades de organização da sala de aula, principalmente de organização dos conteúdos. Como que a gente vai ministrar aulas de química sem ser na perspectiva transmissão-recepção? De que forma os meus alunos podem se interessar mais pela química, ou os alunos dos meus alunos? E aí veio a possibilidade de experimentar com os colegas várias metodologias distintas, conhecer pesquisas diversas, e eu acho, inclusive continuo achando, que a perspectiva da educação, ciência, tecnologia e sociedade, ela me dá essa possibilidade de levar a química de uma forma, levar química, física, biologia, associar ou articular com artes, associar ou articular com geografia, com história, de uma forma mais significativa, de saber por que eu estou estudando isso, né? Qual é a relação da química que eu estou estudando, que é tão abstrata e tão difícil às vezes da gente entender. Foi difícil para mim, é difícil para todo mundo, química não é algo fácil. Mas quando a gente faz uma associação com fenômenos e fatos que a gente tem aí no dia a dia, ela parece que fica mais prazerosa. Eu passo a entender muitas coisas por isso. E eu acho que a educação, ela tem que ser vista como algo que me possibilita transformar realidades. Então, é nisso que eu acredito. É numa educação que transforma, porque transformou a minha realidade. Eu acho que eu cheguei profissionalmente onde eu cheguei por conta da educação, por conta de tudo aquilo que eu pude usufruir na escola e na universidade. Então, eu me entendo, né, como professora, como pessoa, muito a partir daquilo que eu me dedico a fazer no dia a dia. Isso me dá uma identidade muito pessoal, que eu tenho muito orgulho. Eu construí uma história, claro, né, eu sou diversas em uma, né? Eu sou mãe, eu sou esposa, sou amiga, mas eu tenho uma identidade com o trabalho de professora. Então, a docência, para mim, é algo que me identifica bastante e que me deixa bastante feliz. Foi muito interessante a fala da senhora, porque parece que quando a gente tá vindo do ensino médio para a faculdade, a gente separa muitas coisas em caixinhas, né? Então, ciências exatas, ciências humanas, mas as áreas do conhecimento, elas andam juntas. E é muito legal e interessante da sua parte querer construir essa visão nos seus alunos para que eles possam construir essa visão dos alunos dele. Enfim, para ver a química de uma forma mais aplicável, que eu acredito hoje em dia seja uma das grandes dificuldades do ensino médio, e por isso que as pessoas acabam não gostando tanto, é justamente esse conceito abstrato de parecer que não pertence a nenhum outro lugar. Na realidade, se você olhar a química pela química, parece que ela não pertence ao nosso mundo, parece que são coisas distantes e você não consegue compreender. Eu estou falando de ensino médio, né? Essa percepção do ensino médio, para que eu vou estudar isso? Eu não consigo sequer entender. Então, assim, qual é a lógica de estudar química se eu não sei para que serve? Então, é muito difícil. E eu considero muito importante que a gente faça um esforço dentro da universidade. E quando você fala que a gente distribui as coisas em caixinhas, não é só no ensino médio, a gente também faz isso na universidade. Olha para o teu curso, olha para as coisas que você está fazendo.
As caixinhas se conversam, as disciplinas se conversam. Como que as disciplinas conversam? E aí você olha para um problema da realidade, um problema real, qualquer que você imagine, a própria corrosão. Quais são os impactos de uma estrutura que vem dali a partir de um estudo científico, vem a partir de uma tecnologia desenvolvida? O aço, né, as diferentes composições do aço são produtos tecnológicos. Aí quando você tem uma situação dessa, a gente só pensa na situação que a química resolve. Só que a química não resolve nada sozinha. Existem outras coisas que impactam a vida das pessoas. Então, por exemplo, uma ponte que tenha um processo de corrosão, ele pode impactar socialmente a vida de muitas pessoas. Você deixar de ir e vir do seu trabalho ou ir e vir da sua casa porque você tem um processo de corrosão numa determinada ponte, fora outras milhões de coisas que a gente nunca olha para os aspectos sociais. Então, ciências da natureza não resolve problema sozinha. Tem que haver conhecimentos diversos, tem que haver olhares, tem que haver a interdisciplinaridade para olhar para um problema e resolver da forma melhor possível. Então, hoje em dia, isso está muito mais claro, sabe? Só para vocês saberem, o meu doutorado eu tive uma orientadora e uma co-orientadora. Ela era engenheira e a outra era microbióloga. Porque você acha que a engenheira sabia como fungo e bactérias se desenvolviam, o que elas produziam, como é que elas faziam para comer, como faziam para crescer entre uma interface óleo-água? Eu tive esse aporte, né? Esse apoio de pessoas de diferentes áreas olhando para um problema. Ainda na linha da docência, nós gostaríamos de saber um pouco sobre as suas percepções enquanto docente, integrante da divisão do ensino de Química, do IQ. Quais são os maiores desafios para os profissionais da Química hoje, especialmente para os licenciados? Eu diria que eles têm muitos desafios. Eu tive muitos, eles também terão. E assim sempre será. A vida se movimenta por meio dos desafios que a gente tem. Quando eu olho hoje para os recém-formados no curso de licenciatura, eu vejo assim uma diferença muito grande daquilo, inclusive que a gente ensina, sabe? Eles dizem que nós somos vendedores de utopia, que a gente ensina uma escola que é uma escola dos sonhos, chega a brilhar o olho. Eu entendo a escola como um lugar muito especial na vida de qualquer ser humano, sabe? A escola, a humanidade deixou um legado incrível para a geração atual. E nós iremos deixar um legado ainda maior para gerações futuras. Esse legado se dá por meio do conhecimento estruturado, o conhecimento sistematizado que a gente deixou. E é lá na escola que a gente vai buscar. Então, eu entendo que os nossos licenciandos, eles têm essa percepção, mas eles encontram desafios porque a escola não necessariamente está estruturada como nós gostaríamos. Hoje, não necessariamente hoje, mas há 1 ano, 2, 3 anos atrás, quando saiu o novo ensino médio, a Base Nacional Comum Curricular, eu tive vários ex-alunos que vieram bater aqui no IQ se sentindo desesperados, desestruturados, porque eles diziam, eu não sei o que fazer, professora. Eu não sei que escola é essa que me apresentaram agora. Eu não sei como que eu vou dar aula para... O que é itinerário formativo, professora? Tu pode me ajudar a dizer o que eu posso fazer no itinerário formativo? E olha, são pessoas bem formadas. Eu estou falando de alunos super comprometidos. Alunos que se engajavam, que, sabe, faziam excelentes performances aqui nas nossas disciplinas, atuantes. Eles se desesperaram. Então, assim, por quê? Porque vem uma nova diretriz, alguma coisa que desestrutura as bases, principalmente, aliás, sobremaneira da escola pública, que é onde os nossos alunos vão atuar, né? Claro, eles atuam também na escola privada, mas a escola privada funciona sobre as regras dela, não necessariamente seguem como a escola pública é cobrada para seguir as novas diretrizes, as novas orientações. Então, eu acho que tem muitos desafios. E o desafio de fazer com que o conhecimento seja algo que o aluno quer ter para si, ou que quer ir lá e buscar o conhecimento. Entender que o conhecimento vai levar ele para outros patamares na vida. Vai fazer a vida ser diferente, sabe? Vai fazer ter significados muito importantes. Porque o conhecimento está muito na tela hoje, né? A gente aperta e a gente acredita em coisas que são absolutamente irreais. E eu acho que a escola é esse lugar que pode ajudar a gente a saber discernir entre o que é verdade e o que não é,
fake news tão proliferadas por aí. E a química, sobremaneira, a gente viu na pandemia a importância de saber ciências, de saber entender ciências. Como que a ciência é feita? O que eu preciso para ter um medicamento de qualidade, uma vacina de qualidade? Eu não posso, quando vem a doença, resolver fazer ciências. A nossa nação precisa de uma política de ciência e tecnologia forte, sólida, não que mude ao vento da vontade dos políticos. Ela tem que ser forte o suficiente para a gente, como nação, também ser forte. E eu acho que é uma questão importante também, porque quando a gente para e percebe a ciência como algo que permeia o nosso dia a dia, a gente tem mais vontade de entender. É quando a gente vê, por exemplo, na época da pandemia, que a gente via a questão das vacinas, a gente viu muita gente se interessando por como era feito aquele processo. Só que muitas vezes a gente não tem a base. Tá ali, a gente tá vendo mol, a gente tá vendo uma reação, tá vendo estequiometria, mas a gente não conecta como aquilo ali passa pra nossa realidade. E eu acho que é daí que vem todo esse interesse da senhora também, né? Demonstrar essa paixão, porque eu tive aula com a senhora no meu primeiro semestre. Foi uma experiência, assim, incrível, e foi quando eu comecei a ver com outros olhos a ciência, que não é uma coisa de uma disciplina, não é uma química, não é uma estequiometria, é uma coisa que permeia muitas áreas. E quando a gente aprende como funciona o conhecimento científico, que a gente começa a ver como muitas coisas do nosso dia a dia que a gente nem imaginava que tinha química, por exemplo, começam a funcionar, e você começa a deixar essa ideia de caixinhas que a gente tem quando a gente entra muitas vezes no ensino superior. E nessa área também eu queria saber da senhora um conselho que você daria para aqueles que desejam seguir uma carreira em química, e aí trazendo um pouco mais para o lado dos licenciados, ou também aqueles que já estão de alguma forma trilhando esse caminho hoje em dia. Tá, o segredo é complexo. É complexo porque eu sou partidária da gente fazer aquilo que a gente gosta. Porque quando a gente faz o que gosta, a gente vai ter os dias altos e baixos e a gente consegue encontrar um equilíbrio maior. A gente fica mais forte e menos suscetível às questões sociais até, né? Como se olha para a docência, você é professor, mas como assim, não sei o quê. Se você tem certeza daquilo que você quer, ser professor é algo que te deixa feliz, que brilha o teu olho, que faz com que o teu dia renda, que você nem sente. Não é só ser professor, mas eu vou falar da minha profissão, né? Eu vou falar de ser professor. Eu acho que a vida fica mais leve. E a vida ficando mais leve, a gente adoece menos, a gente é mais feliz, a gente quer viver aquilo, né? Assim, vão ter dificuldades? Vão, todas as profissões têm. Todas as profissões têm problemas, umas mais, outras menos, umas são mais reconhecidas, outras menos, mas está do o valor que você dá a isso. Então a carreira de professor é óbvio que ela é uma carreira sempre muito problemática, e não é no Brasil, tá? Isso é outra coisa que a gente tem que parar com a mania de achar que aqui não se dá valor ao professor. Eu morei fora, morei nos Estados Unidos e não é muito diferente disso. E eu conheço várias amigas que moraram em outros países e que também a docência não é muito bem remunerada, não tem uma remuneração condizente, que as pessoas possam ter uma vida digna, né? Tá sempre envolvido ali com alguma dificuldade, mas se for isso que você gosta, é muito prazeroso. Então, assim, eu sempre desafio alguns alunos que chegam para mim no curso e falam das suas questões pessoais, sobre estar ou não no curso, gostar ou não do curso. Eu fazia isso no primeiro semestre e eu assustava muito. Eu deixei de fazer isso no primeiro semestre, porque as pessoas ficavam com raiva de mim. Mas eu sou partidária de o que você quer? Você quer ser o quê? Qual é o teu sonho? Não é o sonho da sua mãe, não é o sonho do seu pai, é o seu sonho. E se for a docência, eu falo, fica. E se não for a docência, eu falava pra eles, eu te ajudo a sair. E tinha gente que ficava chateado comigo. Eu falava assim, não, você vai fazer química, você vai continuar aqui, ó, no primeiro semestre, no segundo com a gente, você vai estudar química, você vai estudar cálculo, você vai fazer vestibular de novo, você vai fazer ENEM de novo. E tem que ser assim, pra você ser feliz, pra você ir atrás. Sabe assim, as pessoas podiam não entender o que eu tava falando ali, mas é que fazer bem qualquer coisa, estar na profissão inteira, depende de você gostar do que você está fazendo. Então eu queria ver as pessoas felizes. Eu digo, não. Mas é porque eu queria ser jornalista. O que você está fazendo aqui, menina? Eu sonho em ser veterinária. Vamos lá, eu vou te ajudar a estudar química, eu vou passar no ENEM de novo.
E isso causava um pouco de impacto, né? Porque o povo tinha acabado de entrar na UNB e achava que era o máximo. Não é o máximo. Você tem que fazer aquilo que você tem vontade. Agora, também tem um outro lado, que é assim, ó. Às vezes, você nem sabe o que quer. No fundo, é isso. A gente, com 16 anos, vai lá saber direito o que a gente quer. A gente não sabe. A gente quer se livrar dos pais da gente. A gente quer viver a liberdade, né? A gente quer viver outras coisas. E o problema é que essa é uma fase muito delicada. Tem uma passagem da adolescência, ainda somos adolescentes, mas meio que estão cobrando a gente como adulto. E eu acho que é um momento delicado. Então, muitas pessoas entram sem a certeza de que querem ficar. É um curso difícil, né? Vocês já perceberam que é um curso fácil de entrar, difícil de sair, exige demais. E às vezes as pessoas meio que se desinteressam no meio do caminho. Mas eu não acredito que o desinteresse tenha a ver com as dificuldades da física, da matemática, da própria química. Às vezes é a dificuldade de se enxergar naquele lugar, se enxergar naquele meio, ter que estudar tudo aquilo. Se fosse fácil, mesmo assim, nós teríamos essa coisa de não me enxergo nesse curso. Porque é algo que você tem que descobrir dentro de você. Eu sempre sou partidária que a gente precisa fazer coisas que a gente gosta. Então, o meu conselho é um pouco isso, sabe? Fazer o que você gosta. Sem olhar para as dificuldades daquela carreira. Vai lá e faz. Vive até as dificuldades. E veja se é isso mesmo, se você dá conta de continuar. Claro, o ideal é não ficar pulando de galho em galho e mudando de profissão a cada vez que eu não gostar de uma coisa. Porque não existe curso que você vai amar tudo. Não existe carreira que você vai amar tudo. Não existe. Pode existir. Esse ano, a senhora deu início a um projeto de extensão chamado Consciência na Educação. Nós gostaríamos que a senhora falasse um pouco sobre esse projeto e o que motivou a senhora a criá-lo. Tá, eu preciso fazer uma correção aí nessa sua fala. É assim, ó, quando eu entrei na divisão de ensino em 2006, eu entrei dentro de um projeto chamado Integração Universidade-Escola, que foi um projeto por anos e anos, criado e coordenado pelo professor Roberto Ribeiro da Silva, o professor Bob, que vocês conhecem. Eu comecei a trabalhar quando o Bob aposentou-se compulsoriamente, não podia mais ficar. Eu entrei no LEPEC fazendo esse projeto. Ao longo desse tempo, logo no começo, o professor Wilson Luiz Pereira dos Santos, que eu não sei se vocês conheceram, ele é o meu colega querido, meu vizinho de porta, que faleceu, meu vizinho de sala, né, que faleceu em 2016, ele me convidou para ir estudando com ele dentro dos projetos de pesquisa, e os projetos de pesquisa tinham a ver com educação ambiental, com educação CTS, e aí a gente foi estudando, visitando escolas, descobrindo os projetos de educação que tinham pelo Distrito Federal, e nessa história nós resolvemos criar um projeto em 2009 chamado Consciência na Educação Ambiental. Hoje a gente mudou um pouquinho a pegada e até o título, hoje é Consciência na Educação. Porque ele começou de um jeito e ao longo dos anos, em função de dificuldades da própria universidade, de financiamento, gestão e tal, a gente mudou um pouquinho. Então não é só a parte ambiental, mas a própria consciência na educação. Esse ano, especialmente esse ano, estou trabalhando com a professora Jennifer Cortez, Micheline Cortez. Eu pedi para a professora Jennifer assumir a educação. Então esse ano a gente vai dividir administrativamente só. O trabalho mesmo, a gente vai fazer juntas, porque a gente faz de tudo um pouco nos dois projetos. Então, eu estou na coordenação do Integração Universidade-Escola e a professora Jennifer vai assumir a coordenação do Consciência na Educação. Os dois projetos, eles têm como objetivo principal assessoria a professores da educação básica. Essa assessoria ela pode ser dada de diversas formas. A gente pode ser procurado aqui por professores que querem fazer projetos na área de ensino de ciência, ensino de química, e a gente vai trabalhar com eles dentro do leque de possibilidades que a gente tem, né? De material, de metodologias e etc. O Consciência na Educação, ele começou olhando mais para a parte mesmo do ambiente, para as questões ambientais, os riscos que a gente está sujeito quando a gente manipula produtos químicos, quando a gente trabalha em laboratório, a questão dos descartes de resíduo. Então, permeava um pouco essa questão no começo e a parte de educação ambiental. Era desenvolvido em escolas e passou a ser desenvolvido aqui, porque tinham custos que a gente não conseguia financiamento. Então,
acaba que esses projetos hoje são desenvolvidos no LEPEC, na perspectiva de atendimento principalmente a docentes e discentes das escolas públicas e privadas que nos procuram. A gente já está com uma listinha de 10 escolas para o primeiro semestre. Não me pergunte como é que eu vou fazer isso, mas a gente vai dar conta de recebê-los. E professora, falando um pouco ainda, né, sobre... A senhora já deu algumas perspectivas de futuro, mas quais são os próximos passos, assim? Você tem alguma área que você pretende investir nos próximos anos ou algum projeto, além dos que a gente já citou aqui ao longo dessa entrevista, que você gostaria de se dedicar? É uma continuidade, né? As coisas são uma continuidade. Hoje eu tenho, 4 orientandos de mestrado, eu tenho 2 de doutorado na UNB, eu tenho uma na Federal do Ceará, que eu fui convidada para assumir, a Milena. Eu fiquei muito feliz com esse convite, porque eu já estou trabalhando com uma professora lá, a professora Fabliana, que veio aqui nos visitar, inclusive, o ano passado. E eu pretendo dar continuidade nas minhas pesquisas, naquela perspectiva que eu contei para vocês, de educação numa perspectiva de transformação de realidade, de transformações sociais, sabe? Transformação da vida das pessoas. É usar o conhecimento para saber como seguir na vida de forma mais equilibrada, fazer escolhas mais conscientes. Quando eu falo de escolhas, são coisas muito triviais do dia a dia. É desde escolher a comida que eu como, comida o mais natural, sem muitos aditivos, sem muitas coisas que não estão habitualmente na cozinha, uma comida mais próxima, assim, daquilo que o brasileiro sabia muito bem fazer e que depois a gente passou a adquirir muitos hábitos que eu não acho muito bacana, Comer muitas coisas que não são nem nossas, assim, não são de origem nossa. Mas evitar alimentação muito industrializada, fazer escolhas da roupa que você veste, fazer escolha do tipo de carro que você vai ter, se você tiver condições, ou se você vai optar por um tipo de transporte. Quando eu falo isso, é porque isso está ligado ao conhecimento científico. Isso está ligado ao conhecimento do dia a dia. As escolhas da gente são todas pautadas pelo conhecimento e por valores que a gente tem. Porque eu posso, numa sala de 40 pessoas, dar, ênfase a determinados conhecimentos, mas cada um tem livre-arbítrio, vai usar do jeito que quer. E o jeito que quer significa, assim, os meus valores são diferentes do outro. Então, eu posso valorizar a comida não industrializada e tem outras pessoas que valorizam. Consequência são diferentes. E a gente, como adulto, tem que arcar com as consequências das escolhas que a gente faz. Então, eu acho que um pouco é isso, sabe? Também olhar para as questões de injustiça social. Nosso país é campeão, São muitas injustiças. São pessoas que não conseguem chegar à universidade porque sonham. Porque nem todo mundo quer chegar à universidade. Mas aqueles que sonham deveriam chegar. A gente lutar por também colocar isso à disposição, das pessoas. Então, formar pessoas que são importantes agentes transformadores sociais. Eu acho que é um pouco isso, assim. Eu estou imbuída nesse propósito de continuar fazendo aquilo que eu já faço com as alunas de doutorado, com as alunas de mestrado, com os alunos de IC, com o pessoal da extensão, continuar recebendo alunos aqui das escolas, porque a extensão, ela é uma porta aberta para questões que eu posso investigar na pesquisa e que eu posso trabalhar no ensino. Então, a extensão, ela abre um leque de problemas da escola. Quando eu recebo alunos e professores aqui, o meu ouvido está assim, uma parabólica, para captar tudo aquilo. Às vezes é a dificuldade do aluno entender como aprender tal coisa. Às vezes é que materiais didáticos a gente poderia construir com os nossos alunos para que atendesse a uma demanda de uma determinada região, de uma determinada escola, de uma questão, de um problema daquela região. A partir disso, eu tanto posso pesquisar na Educação em Ciência, no programa de pós-graduação em Educação em Ciências, onde eu sou orientadora, onde eu sou credenciada, como eu também posso fazer desenvolvimento de estratégias dentro das minhas salas de aula de ensino. Isso me dá muito material de trabalho. Então, não tem nada muito novo, não. É fazer o que eu gosto. E como eu gosto, tá de boas. Muito obrigada, professora, pela sua disponibilidade, pela participação e por ter tido esse momento de conversa conosco. Foi
muito proveitoso. E por hoje ficamos por aqui. Mais notícias sobre o podcast Café com Química e também sobre as outras atividades do PET Química e QUNB-MEC podem ser encontradas no nosso Instagram, @petquimicaunb, e no nosso site, petquimica.ik.unb.br. Obrigado por ouvir nosso podcast de hoje. Até a próxima. Este episódio foi feito com a participação de Júlia Vargas e Linara Taruza como entrevistadoras, Bárbara Alcântara como editora e Júlia Vargas como roteirista. Também gostaríamos de dar os nossos agradecimentos ao Ministério da Educação por meio da Secretaria de Educação Superior do MEC, que é a CESU-MEC.